Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil. Seção 2.5, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 10, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. Temos aí x dx mais y menos 2x dy igual a zero. Bom, temos uma equação diferencial aqui do tipo homogênea. O que seria a equação diferencial do tipo homogêneo? Eu tenho uma equação aí do tipo uma função de x e y que multiplica um diferencial dx mais uma função n de x e y que multiplica um diferencial dy. E isso tudo é igual a zero. Para que seja uma equação diferencial do tipo homogênea, a função m tem que ser função homogênea e a função n também tem que ser uma função homogênea. E elas devem possuir o mesmo grau. Então, verificando primeiro m. O que é verificar se uma função é homogênea? Eu pego a função m e no lugar das variáveis originais, x e y, eu vou aplicar aí um termo que é o tx e no lugar do y, um ty. Isso vai ser igual. Pega lá a função m é só x. Onde é x, eu vou trocar por tx. O que significa? Que eu tenho o t, parâmetro ali elevado à primeira potência, e o x, eu volto a ter a função aí m de xy. Isso significa que eu tenho uma função homogênea, onde eu tenho o parâmetro vezes a função original. E verificando aí a homogeneidade da função n, temos aí n de tx e n de ty. Isso vai ser igual. Substitui lá, ó, no lugar do y, a gente coloca ty. Aí vamos ter menos 2, que multiplica o x. No lugar do x, eu coloco tx. Aí o t aqui que está nos dois termos, o parâmetro que eu criei, né? Eu ponho em evidência, vai sobrar ali y menos 2x. Né? Sendo que y menos 2x é o que eu tenho aí da função original, o n de x. Ou seja, significa que m é uma função homogênea e que n é uma função homogênea. Agora, para a equação diferencial ser homogênea, elas precisam ter o mesmo grau. Então, eu tenho aqui grau igual a 1 e aqui grau igual a 1. Portanto, eu tenho aí que é uma equação diferencial do tipo homogênea. Se é uma equação diferencial do tipo homogênea, a substituição que eu vou aplicar é a seguinte: y igual a 1u vezes x. Ou também eu posso aplicar a substituição, onde eu substituo x. Aí eu vou fazer lá que x é igual a 1v vezes y. Ah, mas qual das duas substituições eu utilizo? Pode utilizar qualquer uma das duas. Aí vai a dica, que é o que a gente vai aplicar nesse caso. Quando a função m, né, que é a função que acompanha o dx, for mais simples do que a função n, a gente utiliza essa substituição, porque aí na hora de fazer a resolução aí, vai facilitar na hora de fazer as integrais. Mas não que eu não possa usar essa aqui também. Agora, caso a função n seja mais simples do que a função m, né, nesse caso aqui, ó, a gente tem a função x, e aqui y menos 2x. O x é mais simples, então o m é mais simples, então eu uso o x. Se a função n for mais simples, a gente usa essa daqui. Então, usando essa substituição, né, a gente vai trocar o x por v vezes y, só que a gente precisa trocar o dx também, né, que é o diferencial que aparece. Então, a gente vai aplicar lá. Quem vai ser o dx? Deriva de um lado. Aqui é produto, então eu vou fazer deriva a primeira, copia a segunda. Copio o y, derivada de v, dv, mais copia a primeira, que é o v, e deriva a segunda, derivada de y, dy. Então, para resolver essa equação diferencial, que é do tipo homogênea, eu vou aplicar essa substituição. Então, vai ficar lá. Onde era o x aqui, ó, eu vou escrever v vezes y. V vezes y, que multiplica o dx. O dx é todo esse termo, y
dv mais v dy. Aí vamos ter, continuando, mais, aí o y permanece y, menos 2 vezes onde era o x, vou substituir por vy, e o dy permanece. Isso igual a zero. Quando eu aplicar a substituição tanto do x quanto do dx, essa equação diferencial vai se tornar uma equação diferencial aí de variáveis separáveis, né? Então, eu tenho que separar aí o que é v do que é y. Então, aqui eu aplico a distributiva primeiro. Então, eu fico com v, y vezes y, fica y², que multiplica o diferencial dv. Aqui, fazendo essa distributiva, a gente tem v vezes v, fica v², vezes y, dy. Aqui, aplicando a distributiva, a gente tem mais y dy, e aqui vai ficar menos aí 2v y dy. Tudo isso igual a zero, né? Então, agora eu vou deixar todos os termos que tem dv desse lado e o que tem aí dy, que são esses três termos, vou passar para o outro. Então, aqui eu vou deixar v y² dv. Para o outro lado, eu vou passar todos esses termos, tem o y, o dy, né? Além disso, eu tenho aí o termo do y, que dá para pôr em evidência. Então, vai passar para lá. O que é negativo passa positivo. Então, vai passar 2v positivo, né? Aí, eu vou ter, vai passar para lá menos aqui, o v ao quadrado. E vai passar para lá esse termo menos 1, que vai multiplicar aí o y e o dy, que eu coloquei em evidência. Aí agora, se eu quiser aqui deixar esse termo negativo, esse termo positivo para facilitar aí o quadrado, né? A gente coloca o menos em evidência. Aí eu tenho y que está multiplicando dos dois lados, esse y simplifica com quadrado, sobra só o y daquele lado. Separando aí as variáveis, a gente vai ficar com v desse lado. Todo esse termo aqui, ó, é só função de v, dividido. Eu vou passar o v², vou trocar o sinal, né? Dividindo, vou deixar o sinal de menos daquele. Aqui vai passar como menos 2v, e o menos 1 vou deixar como mais 1. Tudo isso dv. Aqui eu vou deixar o sinal de menos em evidência. Aí, eu deixei lá o dy, certo? E esse y aqui que sobrou, que eu cortei o quadrado com aquele y, passa dividindo, né? E aí eu vou ter que integrar agora dos dois lados. Para fazer essa integral aqui, né, eu tenho que fatorar esse polinômio, tem divisão de polinômio. O grau do polinômio de cima é 1, o grau do polinômio de baixo é 2. Então, eu vou separar isso em frações parciais. Esse termo aqui, eu posso escrever aí como quadrado perfeito, né, de v menos 1 elevado ao quadrado, né? Porque, ó, o quadrado do primeiro, v². Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2v, mais o segundo ao quadrado, 1. Então, essa integral aqui, que eu vou fazer, é a integral de v sobre v menos 1 ao quadrado dv. Aqui eu posso integrar já, fica menos a integral de dy sobre y, o ln do módulo de y, mais constante. Então, eu vou fazer essa integral ali, separadamente, e depois a gente volta para colocar o resultado. Aqui eu tenho que fazer por frações parciais, né? Separando em frações parciais, eu tenho v sobre v menos 1 elevado ao quadrado. Como que eu separo em frações parciais? Primeiro, eu vou verificar se o termo é redutível, né? V menos 1 é um termo redutível. Como eu sei que é redutível? Porque eu sei que aquilo ali é igual a zero, né? Se eu colocar v igual a 1, ele zera. Então, é um termo redutível. Quando eu tenho um termo redutível, no numerador, eu vou colocar apenas uma constante, tá? E a segunda coisa que eu tenho que verificar é se o termo
repete-se. Nesse caso, tem potência igual a 2. Então, ele repete-se aí, né, em 2 vezes. Então, é uma fração para cada potência. Ah, o que isso quer dizer? Significa, se eu tenho 2 termos aqui, né? O primeiro termo vai ficar aí, o numerador uma constante, porque eu sei que é redutível, dividido pela primeira potência, que seria o v menos 1 elevado a 1. Aí eu vou ficar com mais, aí como o termo ainda continua sendo redutível, é uma constante, outra constante b, sobre a segunda potência aí, que é o v menos 1 elevado ao quadrado. Para poder resolver a integral, a gente precisa achar os coeficientes, a e b. Pego esse termo aqui e passo multiplicando do outro lado. Então, fica v desse lado igual. Aqui o v menos 1 quadrado vai cortar com v menos 1, vai sobrar só v menos 1 elevado à primeira potência. Então, fica a, aí vezes v menos 1. Aqui, v menos 1 ao quadrado multiplicando e v menos 1 ao quadrado dividindo, corta, sobra só mais b. Aí a gente pode escrever aqui v igual a vezes v, mais o b que está aqui, e o a vezes menos 1 menos a. Então, a gente aí faz a comparação, né? O que eu tenho de v desse lado, que é 1, tem que ser igual ao que eu tenho de v do outro lado. Então, a gente acha aí que o a vale 1. O que eu tenho de constante desse lado, que é b menos a, tem que ser igual ao que eu tenho de constante desse lado, ou seja, 0, igual a 0. Então, daqui eu tenho que b é igual a, ou seja, igual a 1. Então, a integral que eu vou realizar é a integral de 1 sobre v menos 1, aí mais a integral de b, que é 1, sobre v menos 1 elevado ao quadrado. Tudo isso integral em dv, tá? Aí essa integral aqui, a gente faz uma integral aí direta, a equação do primeiro grau é a equação do tipo de um dx sobre um ax mais b, né? Toda vez que eu tiver a equação do primeiro grau, a integral é o ln do módulo do ax mais b dividido pelo valor que acompanha o x, aí 1a. E aqui eu posso aplicar uma substituição, né? Posso pegar esse termo aqui, chamar de u, que é v menos 1, tá? Aí eu vou derivar desse lado, vou ter du, a derivada desse lado dv dá 1, derivada de menos 1, 0. Então, fica dv. Então, aquela integral ali, né? Vou escrever o resultado, vai ficar aqui. Essa integral fica o ln do módulo da função do primeiro grau, v menos 1, dividido pelo valor que acompanha o v. O que acompanha o v é 1, que nem precisava colocar. Ali vai ficar mais, aí eu vou escrever aqui a integral, vai passar para lá, de 1 sobre, aqui onde era v menos 1, vai ficar u, né? Que ficou ao quadrado, vezes onde era o dv, eu vou substituir por du. Então, essa integral fica o ln do módulo de v menos 1, aqui a integral de u quadrado, né? 1 sobre u quadrado é a mesma coisa que u elevado a menos 2. Aí soma 1 no resultado, fica u menos 1, né? Que é aqui, isso daqui, vou colocar aqui, é igual a u a menos 2. Aí soma 1 no resultado e divide pelo resultado, menos 1. Mais a constante que eu fiz de forma literal. Então, fica o ln do módulo de v menos 1. E aqui vai ficar menos u elevado a menos 1, vai para baixo como u. Lembrando que u vale v menos 1, mais a constante. Agora, pegando o resultado dessa integral, igualando aqui ao resultado da nossa solução, a gente vai ter ln do módulo de v menos 1, menos 1 sobre v menos 1, né? Essa constante aqui eu fiz separado, a gente já tem aqui, não precisa pôr, é igual a menos o ln do módulo de y mais a constante. Aí, só que a nossa variável não é v, a nossa variável é x e y. Então, se eu pegar lá daqui, dessa condição,
da substituição. Isolando V, a gente tem que é x sobre y. Então, a gente pode escrever aí o ln do módulo aí de x sobre y, aí menos 1 sobre aí x sobre y, menos 1 igual a menos o ln do módulo de y mais constante. Aí simplificando, aqui dentro a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum entre os termos, que fica y, dividido por y dá 1 vezes x, mais x dividido por 1 dá y vezes menos 1 menos y. Aí aqui é a mesma coisa, fica 1 sobre, tira o mínimo múltiplo comum entre os termos, dá y dividido por y dá 1 vezes x, x dividido por 1 aqui, dá y vezes menos 1 menos y, igual a menos o ln do módulo de y mais a constante. Aqui eu tenho ln de A sobre B, então eu posso escrever como sendo ln do de cima, que é o A, x menos y, menos o ln aí de B, que seria menos ln de y. Aí aqui a gente vai ter menos, esse termo do y que está dividindo vai subir, multiplicando. Então fica y sobre x menos y. Isso tudo é igual a menos ln do módulo de y mais a constante. Aí o menos ln de y dos dois lados simplifica. E aí, para deixar de forma linear a resposta, a gente multiplica, como está dividido por x menos y, a gente multiplica tudo por x menos y. Então, a gente vai ter aí, aqui o primeiro termo vai ficar x menos y, que multiplica o ln do módulo de x menos y. Aí ali vai ficar menos y apenas, né? Porque vai cortar o x menos y com x menos y. Isso tudo é igual à constante que multiplica o x menos y. Essa é a resposta aí da equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!